Tenho por aberto o desenvolvimento no Templo Leiro do Amanhecer de Pinhais, Paraná, pedindo a ti, Jesus, divino e amado Mestre, que ilumine minha consciência, para que santificado seja o meu espírito algum dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quis a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Fiquem à vontade, graças a Deus. Se vocês quiserem pegar água, né? Hoje está um pouquinho quente. Graças a Deus, se quiserem pegar água, podem ficar à vontade, tá bom? Vamos nessa bendita hora formar uma conexão com o mundo evoluído de Deus Pai Todo-Poderoso. Com esses abnegados mentores, esses mensageiros iluminados, nossos irmãos. Graças a Deus, graças a Deus. Nossa mãe Quataí 108, o veículo que trouxe toda essa espiritualidade bendita do Vale do Amanhecer aqui para o planeta Terra. Graças a Deus, uma senhora de 1,5 m de altura, que não tinha nem a 4ª série. E a gente começa a ler, a entender, a se esclarecer um pouquinho da doutrina, e a gente pensa, meu Deus do céu, como a espiritualidade é maravilhosa. Não foi por acaso que eles pegaram uma jovem senhora, muito nova, com pouco grau de instrução, uma mulher na época, tudo ali, se você for verificar na época, conspirava contra, né? Mas para a espiritualidade não tem isso, salve Deus. Nossa mãe Quataí 108, tia Neiva, começou a sua jornada, não sabendo nem o espírito que era, assim como nós não sabemos o espírito que somos. Por isso que a nossa mãe Quataí 108, a tia Neiva, fala, meus filhos, salve Deus, se conheçam a força que teu espírito dispõe, conheça o espírito que você é, entre em sintonia com a sua individualidade, porque a gente desconhece o nosso poder, desconhece o espírito que somos, desconhece muito de nós ainda. Sabemos que o próprio Deus brilha dentro de nós, que somos uma essência de Deus Pai Todo-Poderoso, que carregamos essa centelha divina dentro de nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, que não é a nossa carcaça física que é a imagem e semelhança de Deus, é a luz que brilha dentro de cada um de nós. Mas ainda não conhecemos na plenitude essa nossa essência, o que a gente representa, o que a gente veio fazer, o que a gente está fazendo. Muitas das vezes a gente entra em sintonia com o nosso dia a dia, com a nossa vida de hoje, né? Com a nossa personalidade, com a vida que a gente está vivendo nessa bendita hora, e acaba se adentrando a coisas materiais, a fazeres rotineiros e cotidianos, né? Acordar, trabalhar, ir dormir, e não se atenta muitas das vezes ao principal, que é a eternidade, que é o nosso espírito. Como que o nosso espírito vai transitar fora da nossa matéria? Hoje estamos aqui, revestido nesse corpo físico, revestido na matéria, mas e daqui a pouco não estaremos? Como que o nosso espírito vai se portar? Como que ele vai se conduzir? Como que ele vai interagir com os demais espíritos? Tem espíritos que muitas das vezes a gente tem a oportunidade de ficar devendo, tem outros que a gente se comprometeu, tem outros ali que nos tentaram ajudar, mas de uma forma que muitas das vezes não era caridade, querendo algo em troca, etc. e tudo mais. Salve Deus! Quem são esses nossos mentores que não cobram nada em troca, que nos auxiliam? Será que esses irmãos são os nossos familiares? Nossa verdadeira família, que está nos auxiliando, nos estendendo a mão, para que a gente possa chegar aonde eles estão, para que a gente possa superar essa etapa, subir esse degrau, conseguir superar esse planeta Terra e todos os seus desafios e todas as suas dificuldades, entre aspas, né? Porque na verdade são formas da gente evoluir o nosso espírito. São testes nos apresentados para que a gente possa superar e evoluir o nosso espírito. Então será que tudo isso é uma grande ilusão, uma grande matrix? Será que tudo isso é um grande jogo, um grande sistema? Salve Deus, graças a Deus, seja lá o que for tudo isso, nossa mãe Quataí 108 nos diz, filhos, se conheço o teu coração,
conheça tua mente, se arme contra si mesmo, porque nós somos um só em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, quando a gente atinge o nosso próximo, a gente está nos atingindo. Então, quando a gente magoa o nosso próximo, quando a gente denigre o nosso próximo, quando a gente faz qualquer coisa ao nosso próximo, nós estamos fazendo a nós mesmos. O mandamento maior do Mestre Jesus Cristo: ame o próximo como a ti mesmo. Então, olha o que a gente deve fazer ao nosso próximo: é o amor, é amar, é respeitar, é tratar bem, é cuidar, é zelar, é vibrar, é pedir a Deus pelo nosso próximo. A gente não vai conseguir mudar o nosso próximo. Eu vou mudar ele. Você vai se frustrar. Você vai bater a cabeça, você vai ficar com raiva. Se você quer mudar, você muda a si próprio. Esse você tem poder para mudar, a si próprio. E é difícil, não é fácil não. Essa mudança, essa evolução, esse conhecimento, amar, perdoar, tudo isso não é muito fácil não, salve Deus. E eu te provo que não é, porque foi preciso mandar um grande professor, o divino e amado Mestre Jesus Cristo, para nos ensinar justamente isso: amor, perdão, compreensão, tolerância, humildade. O grande professor foi nos enviado para nos ensinar, graças a Deus, salve Deus por isso. Muito maravilhoso. Ai, mestre, mas olha o que fizeram com ele, pregaram ele numa cruz, etc. e tudo mais. Salve Deus. Foi uma passagem, ele sabia de tudo isso. Nosso mestre sabia de tudo isso. Graças a Deus, hoje ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Olha a passagem que ele teve aqui no planeta Terra. E olha o legado que ele nos deixou. Olha a herança que ele nos deixou. Olha o que ele nos fez. Ele fez um sistema de nosso Senhor Jesus Cristo, sistema crístico, que está à nossa volta, a nos auxiliar, não só aqui encarnado. Muitos irmãos acham que o que ele fez é só aqui para os encarnados, etc. e tudo mais, isso, aquilo, aquele outro. Salve Deus! Ele fez todo um sistema espiritual à nossa volta, que auxilia o nosso espírito a evoluir, que auxilia a nossa consciência a se expandir. São oportunidades que, graças a Deus, o nosso espírito tem nessa bendita hora de ir por suas próprias mãos. Salve Deus! Por que eu boto ênfase nisso? Nas nossas próprias mãos, sem depender de um outro irmão, de uma outra irmã, né, que dispõe ali de forças, né? Salve Deus! Não vamos nem denominar quais são essas forças, etc. e tudo mais, que não convém, graças a Deus. São também nossos irmãos, graças a Deus, filhos de Deus Pai Todo-Poderoso. Salve Deus! Mas não, a gente vai fazer por nossas próprias mãos, nem os nossos mentores vão fazer pela gente. Somos nós que faremos com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias pernas, com a nossa própria mente e com o nosso próprio coração. Essa é a evolução do Espírito. Com todo respeito aos irmãos e irmãs que estão à nossa volta, entidades superpoderosas aqui nesse planeta Terra, graças a Deus por cada um desses nossos irmãos luminosos. Muitos não aceitam a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus! O Mestre Jesus Cristo não quer que desça por goela abaixo essa lei para os nossos irmãos, para nós. Temos o nosso livre-arbítrio, todos têm. Ele deve ser respeitado, graças a Deus por conta disso. Por isso que a moral do nosso espírito, ela sobe no mundo espiritual, aqui no plano físico também, mas a gente preza muito mais pelo eterno. A gente preza mais pelo aquilo que não se perde, pelo aquilo que é eterno. Então a nossa moral, a nossa conduta doutrinária, espiritual, tudo que o nosso espírito está adquirindo aqui no planeta Terra, as oportunidades de reajuste, ajuste, encontro, reencontro, e a gente se depara com os nossos irmãos e ama por nossa própria vontade, esforço, garra, determinação, porque não é fácil. A gente vai ter que fazer um esforço muito grande para tolerar alguns irmãos, para ser humilde com alguns irmãos. Assim que é a evolução. Quando a gente está com dinheiro sobrando na nossa conta,
A gente tá muito feliz. Nossa, graças a Deus, isso, aquele outro, né? Parece que nada nos abala, nada nos atinge. A gente sorri facilmente, não desarmoniza, tá bem bacana, tá maravilhoso, tá legal. Mas e quando ali tá no vermelho a conta, né? A gente já fica mais irritado, mais preocupado, desarmoniza mais facilmente, já trata o outro mal, né? Cadê a nossa fé? Cadê o nosso amor? Cadê a nossa humildade, nossa tolerância? Cadê o perdão? Vai desaparecendo. A gente vai saindo da sintonia. E muitas das vezes até chega para a espiritualidade e fala: olha, eu até vou prestar caridade lá no templo. Eu até vou trabalhar, né? Ajudar o Pai Seta Branca lá no templo, né? Como se o Pai Seta Branca não fosse quem ele é. Né? Ele que está nos ajudando e muito, graças a Deus, por cada irmão luminoso, por cada mentor de luz que nós temos. Mas muitas das vezes a gente coloca como uma barganha. Ah não, se a espiritualidade me melhorar, eu trabalho, eu desenvolvo, eu presto a caridade, eu vou lá, assumo uma escala. Não, o Pai que me deu um jeito aí de eu pagar meu Uber, meu ônibus, né? Minha gasolina, daí eu vou lá e cumpro ali, ó, uma escala, etc e tudo mais. Salve Deus. Salve Deus. Então fica muito difícil da gente compreender a caridade, o amor. Fica muito difícil da gente compreender este caminho evoluído, esses degraus evolutivos. Como que a gente vai subir? Como que a gente vai ter essa oportunidade de evoluir o nosso espírito? Será que o nosso mentor vai nos pegar pelo braço e falar: ó, eu sou iluminado, vocês me conhecem aqui no mundo espiritual, sou até um mentor, tô levando esse daqui, ó, também. Nosso mentor não vai fazer isso, porque o compromisso dele não é conosco, o compromisso dele é com Deus. A partir do momento que a gente, tô com boa vontade ali de prestar uma caridade, de trabalhar, de evoluir, vamos conhecer mais sobre essa espiritualidade, vamos conhecer mais sobre nós mesmos, sobre esse universo à nossa volta, sobre o meu espírito, sobre os meus sentimentos, as minhas emoções, sobre como eu me porto em determinadas circunstâncias que são me apresentadas. Salve Deus! A partir do momento que a gente começa a ter um compromisso, o nosso mentor fala: ó, salve Deus, tá valendo a pena investir. A gente vai conquistando, porque tudo é uma conquista nesse mundo evoluído de Deus Pai Todo-Poderoso, nesse mundo de luz. É uma conquista, é um merecimento, são oportunidades. Não vai cair no nosso colo, não. Salve Deus! Nossos mentores trabalham incessantemente em nosso favor, em nosso benefício, para nos proporcionar um encontro, um reencontro, um ajuste, um reajuste, para nos proporcionar um encarne aqui no planeta Terra. Tudo que a gente dispõe, nossa oficina de trabalho, nossa família, nosso dia a dia, as pessoas que estão à nossa volta, nada é por acaso, tudo está interligado, tudo está conectado, tudo é uma rede espiritual, muito semelhante a essas nossas redes sociais aqui no planeta Terra, no computador, no celular, essas coisas aradas. Salve Deus! É muito parecido mesmo. É um esforço da espiritualidade para trazer aqui para o planeta Terra, junto à nossa jornada aqui terrena, nossas vítimas do passado, nossos elítrios, nossas pendências espirituais, nossos débitos transcendentais. Olha que esforço feito pela espiritualidade para juntar tudo isso numa vida. Juntando tudo isso na vida ainda não é certeza do sucesso, porque ainda é expectativa em nós. Nós somos muito imprevisíveis. Não sabemos, nem a espiritualidade sabe. E olha que é a espiritualidade. Sabe como que a gente vai agir naquela determinada situação, porque nós somos imprevisíveis. Então é preparado uma doutrina, é preparado uma família, é preparado um trabalho. São as ferramentas que a gente tem para evoluir o nosso espírito, as oportunidades que essa espiritualidade vem nos preparando, mas lembrando do livre-arbítrio. Muitas das vezes a gente está, como diz aqui no planeta Terra, com a faca e o queijo na mão, mas usa ali a faca ao contrário,
com o fio para cima, não consegue cortar e acaba até se cortando. Quantas e quantas vezes não acabamos nos machucando, nos ferindo, ferindo o nosso próximo, que é a mesma coisa do que nos ferir. Ferir o nosso próximo é a mesma coisa que a gente está nos ferindo. Então o nosso espírito, salve Deus, ele almeja, ele necessita, ele tem esse desejo de voltar às origens, de evoluir, de seguir para Deus Pai Todo-Poderoso, de nessa faculdade espiritual, nessa escola de aprendizado, prosperar, seguir em frente, que é o que realmente a gente leva, é todo o nosso conhecimento, todo o império, entre aspas, que a gente fazia aqui no planeta Terra, carro, casa, fortuna, coberturas, iates, helicópteros, apartamentos, tudo vai ficar. Tudo como diz na Bíblia, a traça consome. Tem coisas que a traça vai demorar muito mais para consumir, tem coisas que é mais rápida, mas aquele conhecimento, aquele amor, aquela evolução, aquela luz, isso daí ela não vai consumir, porque isso é eterna. Isso por direito é de cada um de nós. Então é nisso que a gente deve focar, é nisso que a gente deve buscar, mas não é fácil. É muito fácil falar de amar, falar de perdoar. As definições do amor são tão belas, as definições do perdão, salve Deus. Palavras e palavras, e falar até papagaio fala, como é dito muito aqui no planeta Terra, mas e a atitude, e o fazer, e o dar vida ao amor, e o dar vida ao perdão, e o dar vida à evolução, está nas nossas mãos, de cada um de nós, esta feliz e rica oportunidade. Então cabe a cada um de nós ser um representante de Jesus Cristo aqui no planeta Terra, o embaixador dessas energias benditas, dessa força luz maravilhosa de Deus Pai Todo-Poderoso. Cabe a cada um de nós, dispomos. O Mestre Jesus Cristo diz que faríamos as coisas que Ele fez e coisas ainda maiores, então está na nossa mão. Se a gente verdadeiramente quiser, a gente consegue, porque já foi dito pelo nosso Mestre, pelo aquele que a gente serve, pelo aquele que a gente segue, pelo aquele que não cobra nada de nós, muito pelo contrário, nos ensina, não quer nada em troca, só quer que a gente ame, que a gente perdoe, ou que a gente tente, ou que a gente se esforce, ou que a gente tenha boa vontade, que a gente deixe de errar menos e acertar mais. Esse é o slogan da doutrina, uma das normas, um dos dizeres, além do amor, humildade e tolerância, dentro da casa do Pai Seta Branca. É muito dito isso, errar menos e acertar mais, cientes que a gente continua a errar, que através do erro que vem o nosso aprendizado. E o nosso Pai nos ama, nosso Pai ama os nossos irmãos, ama os nossos cobradores. E os nossos mentores estão vibrando muito mais pelos nossos cobradores do que por nós. Mas não para que os cobradores consigam fazer o olho por olho, dente por dente. Não, mas que eles consigam nos perdoar, para que a gente seja digno e merecedores do perdão, que a gente faça por merecer esse perdão desses nossos irmãos. É nisso que os nossos mentores vibram e nos capacitam, para que a gente seja merecedores, dignos do perdão dos nossos irmãos. Então as mesmas mãos, o mesmo coração, a mesma mente que maquinou aquilo lá atrás, por não ter a consciência em amor, em Jesus, em Deus, por estar focado em valores terrenos, em posses, em bens materiais, em cargos,
em ego, em orgulho, em vaidade. Salve Deus! Essas mesmas mãos, essa mesma visão, esse mesmo coração, essa mesma mente, hoje, essa mesma força sendo preparada para o bem, para a evolução, para o reajuste, para encaminhar esse irmão a Deus Pai Todo-Poderoso, com o nosso perdão. Graças a Deus por esses nossos irmãos luminosos nos auxiliarem nessa jornada, porque o que seria de nós sem eles, sem Deus, sem Jesus, sem essa espiritualidade? Quantas e quantas vezes a gente não se acha sozinho, não chorou, não olhou para cima e falou: cadê? Cadê você, meu Pai? Salve Deus! Quantas e quantas vezes a gente acabou não sentindo a companhia dos nossos mentores, não porque eles não quiseram que a gente sentisse, porque a gente não estava na frequência de sentir. Nós que não alcançávamos, eles estão sempre à nossa disposição. E felizes, não emburrados. Eu vou ter que ir lá para a terra ajudar aquele irmão, aquele filho, aquela filha. Salve Deus. Não, sempre à disposição, como diz os escoteiros aqui em terra. Sempre alerta. Salve Deus. Sempre à nossa mercê. Mas muitas das vezes a gente está focado em outra coisa, a gente está focado nisso, aquilo, naquele outro. Temos uma vida para equilibrar. Temos a nossa família, temos o nosso trabalho, temos a nossa espiritualidade, temos os nossos testes, os nossos desafios a serem superados, desde que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, e até sonhando, até o despertar, a todo momento, a todo momento. Então a espiritualidade, ela está sempre nos aparando, está sempre nos amparando, graças a Deus, graças a Deus. Então vamos sempre agradecer por tudo. A luz bendita da gratidão, ela nos ilumina, ela ilumina o nosso caminho, ela ilumina a nossa trajetória, ela nos dá muitos e muitos mais oportunidades. A luz bendita da gratidão, ela faz com que a gente tenha mais e mais oportunidades, e a espiritualidade está sempre preparando ali um quadro de reajuste para nós. Então muitas das vezes os nossos irmãos que têm a oportunidade em Deus Pai Todo-Poderoso de nos cobrar, eles nos deparam com cada um de nós, se depara lá e, nossa, o que ele está fazendo, né? Eu estava até comentando com os mestres essa semana que estavam ali fazendo o piso do pajezinho. Essa é a hora que um mentor, por exemplo, de cada um deles, de cada um de nós, chega para um cobrador nosso, doutrina, um cobrador nosso, e o nosso cobrador, para o nosso mentor, é bacana, é maravilhoso. Nosso mentor tem moral espiritual. Então o nosso cobrador olha para o nosso mentor e fala: nossa, sabe? Reconhece a luz, sente a luz, a emanação do nosso mentor. E o nosso mentor convence, vamos ver ali o que os filhos estão fazendo, né? E se depara com esses filhos novamente, com uma pá na mão, fala: olha lá, estão aprontando alguma coisa, acho que já devem estar enterrando um corpo, só pode, eu espero é isso deles. E os nossos mentores: não, meu filho, dá mais uma olhadinha, olha o que eles estão fazendo, olha, eles estão fazendo ali uma massa, eles estão fazendo ali um piso. Mas é para fazer alguma coisa, agora eles estão maquinando algum mal, eu sei, eles fizeram isso comigo no passado, e eles estão junto de novo, olha, esse grupo de novo, salve Deus. Nosso mentor, graças a Deus, orienta, esclarece, ilumina, emana os nossos irmãos, e os nossos irmãos vão começando a observar a nossa jornada, ver que a gente não se interessa mais por aquilo que a gente se interessou lá no passado,
faz com que muitas das vezes a gente se encontre num trabalho de libertação, de julgamento, de aramê, de angical, ou que não seja nem preciso essa comunicação, que através daquilo que ele está vendo e esclarecido pelo nosso mentor, ele já consiga ir para Deus Pai Todo-Poderoso, ele já não nos reconheça como cobrador, como cobrado, e ele já consiga se desvincular do ódio, da mágoa, da negatividade que ele estava envolvido, não porque ele quis, porque foi plantado nele, porque foi imposto para ele. E ele consegue, através das mesmas mãos que impunham aquilo no passado, ser conduzido a Deus e alcançar um patamar melhor do que aquele que ele poderia ter alcançado. Esses mentores, eles têm essa capacidade de conduzir esses irmãos. Então a gente tem que acreditar, a gente tem que crer que as rédeas estão na nossa mão, ou pelo menos deveriam estar. As rédeas da condução do nosso espírito. Então vamos ser maduros o suficiente em Cristo Jesus de conduzir o nosso espírito. Vamos depender de nós mesmos. Com o auxílio dos nossos mentores, sim, são muito bem-vindos, graças a Deus. Mas vamos ser maduros o suficiente, expandir essa nossa consciência, evoluir esse nosso espírito, alcançar essa maioridade espiritual, largar a mão de ser criancinha, de chegar um outro espírito aqui, outro ali, outro lá, oferecer isso, aquilo, aquele outro, e a gente achar que é a maior riqueza, por estar aqui só na consciência desse planeta e achar que é o máximo. Olha, é o máximo. Salve Deus, com todo respeito, mas tem muito mais, e nós não somos daqui, então não vamos nos iludir com as coisas daqui, não vamos nos distrair com as coisas daqui. Essas distrações, essas ilusões, são tudo permissão de Deus Pai Todo-Poderoso e faz parte da nossa evolução. Não vamos ali achar que a gente está injustiçado, achar que as coisas que estão acontecendo, ou que aconteceram, ou que até vão acontecer, é um castigo de Deus na minha vida. Salve Deus. A lei da causa e efeito. A gente só está colhendo aquilo que a gente plantou. E a gente vai colher lá na frente aquilo que a gente está plantando. Então vamos plantar o bem, vamos plantar o amor, para que a gente colhe esses bons frutos. Maior é o tempo que a gente tem pela frente do que o tempo que a gente já passou. Chegamos a adorar Jesus Cristo, a louvar Jesus Cristo, a servir Jesus Cristo. Graças a Deus, acreditamos em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Acreditar em Jesus, falar de Jesus é maravilhoso. Deixar de errar, de transgredir, se cuidar, cuidar dos passos é maravilhoso. Tudo isso é maravilhoso, mas ainda não é o suficiente, porque ainda tem o passado. Ainda tem o passado. Então a gente precisa se redimir, a redenção deste passado, de todos aqueles irmãos que a gente deixou por não saber amar. Então a gente tem a oportunidade de se redimir do nosso passado. A gente não consegue ir para frente por conta disso. É como se fosse uma faculdade, a gente muito bem vem falando disso. Nós estamos em dependência desta matéria. Nós estamos em recuperação, não conseguimos ir para o próximo ano, para o próximo período, porque ainda tem essa matéria deste período, esta dependência. Enquanto a gente não passar, a gente não vai para frente nessa grande escola. E temos diversos professores a nos ensinar. Os nossos irmãos que estão à nossa volta, que muitas das vezes a gente acha que é uma praga. Meu Deus, isso daqui é uma praga na minha vida.
essa pessoa, esse fulano, essa fulana, esse parente, essa pessoa do meu trabalho é uma praga, só me irrita, só tira a minha paciência. Salve Deus, não é esse o propósito. O propósito não é que ele te irrite, que ela tire tua paciência. Não, não é esse o propósito, nunca foi. Ninguém quer judiar de você, ninguém quer te fazer o mal a esse ponto. É outro propósito, é que você se enriqueça em amar, é que você se enriqueça em tolerar. Se não tivesse irmão, essa irmã que te teste a tolerância na tua volta, como que você vai adquirir a tolerância? Você não vai conseguir ir numa farmácia espiritual ou aqui na terra mesmo e comprar um medicamento, uma tolerância. Me vê uma tolerância aí, doutor? Ele vai te dar a tolerância, vai tomar e vai ser mais tolerante. Não. É nessa academia, é nesse exercício. É você exercitar a tolerância. É você exercitar o amor. É você exercitar a humildade. É com esse propósito. É com esse propósito. É nesse propósito que esses irmãos estão na nossa volta, para nos ensinar a ser mais tolerante, a ter mais amor, a perdoar. Se não tivesse esse atrito, se não tivesse essa condição, como que a gente ia liberar o perdão? Se tivesse tudo em paz, tudo bacana, tudo feliz. Mas acontece o atrito, acontece o acontecimento, acontece esses fatos que nos proporcionam a perdoar, a pedir perdão. É necessário pedir perdão e perdoar. Não é fácil, como já foi dito, mas é necessário. E essas ocasiões são formadas justamente para isso, para a gente perdoar, para a gente pedir perdão, para a gente conseguir amar, para a gente conseguir ser tolerante, para que a gente consiga ser humilde. Tudo à nossa volta é feito com esse propósito, não é para castigar não. Deus é aquele barbudão lá malvado, eu tenho que castigar esse filho, ele não está se comportando. Não, salve Deus. A espiritualidade respeita os nossos passos, respeita a nossa trajetória, respeita o degrau que nós estamos. A gente pode estar no degrau 2 dos 108 degraus evolutivos. A espiritualidade respeita o degrau que a gente está. Nossos mentores respeitam o degrau que a gente está. Muitas das vezes nós que não respeitamos o degrau que o nosso irmão está. A gente pode estar no 2, mas o irmão que está no 1 ainda, a gente começa a falar: esse irmão aí, esse ignorante, esse isso, aquilo, aquele outro. Salve Deus. Ontem estávamos no degrau 1. Hoje, só porque a gente foi pro 2, a gente já começa a menosprezar, a ser soberbo com o degrau 1. Só porque a gente adquiriu aquele conhecimento, aquela compreensão, aquela consciência. Isso vai nos travar de ir pro degrau 3 e vamos ficar batendo a cabeça. Não vamos conseguir chegar lá se a gente não mudar o nosso pensamento, se a gente não mudar a forma de visualizar a nossa jornada, a nossa vida. Tudo isso é um grande teatro, tudo isso é um grande teste. A única coisa real que tem somos nós mesmos. Então essas coisas que estão acontecendo é para a gente olhar com bons olhos, tirar o bom proveito. Só que a gente se confunde, a gente acha que tirar o bom proveito é passar o outro para trás, é se aproveitar. Eu tenho que sair ganhando. Isso é tirar o bom proveito, salve Deus, não. Tirar o bom proveito é daquela situação ali que acabaram de te magoar, estão te testando. O bom proveito daquilo é você passar naquele teste e falar: não, é um teste de superação, é um teste de tolerância, então deixa eu ser tolerante, deixa eu me esforçar verdadeiramente, deixa eu tentar, deixa eu fazer prece, deixa eu tomar água do Pai, deixa eu entrar em sintonia com Jesus Cristo. Ele é meu norte, Ele é o meu guia, Ele é o meu mentor.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu entrar em sintonia com Ele. O que Ele faria nesta bendita hora se Ele estivesse aqui no meu lugar? E com base no que o nosso Mestre faria, Ele que é o nosso exemplo, a nossa referência, a gente tenta fazer o mesmo, porque a gente ainda não consegue. Nós ainda dispomos ainda de uma herança transcendental. Nós ainda dispomos do Brasil colônia, de Esparta, de vidas e vidas que andávamos como animais, sem consciência nenhuma, só com uma espada na mão, e a fé era a nossa espada. Era como a gente manuseava ela. Para nós ela era Deus, ela que nos salvava, ela que nos dava vida. Salve Deus! Então a gente está tendo a oportunidade há 2026 anos após Jesus. Olha como demora essa evolução. Ela é um passinho de cada vez. É a mesma coisa quando a gente vem aqui no planeta Terra. Demora para a gente falar, demora para a gente ficar em pé, para a gente andar. Demora para que a gente tenha essas habilidades de ser humano, para que a gente tenha essas experiências humanas, que através dessas experiências humanas que proporciona essa riqueza do nosso espírito, essa sabedoria, esse discernimento. É só assim, queridos irmãos e irmãs, que graças a Deus a gente vem recebendo essas oportunidades, essas condições, e é tudo da graça. Vamos começar a dar graças a Deus pela capacidade de andar, de falar, de ver, de escutar, de raciocinar. De vez em quando a gente está andando e reclamando da perna. Essa perna não para de doer. Mas e os que não têm a perna? E os que não andam? E os que nunca andaram? Salve Deus, então dá graças a Deus. Se trate, vá comprar um remédio. Trate também do teu espírito, se não for físico. Trate, se é um irmão te cobrando nessa perna. Salve Deus. Vamos atrás dessa libertação. Vamos atrás dos bônus necessários para conduzir esse irmão para Deus. Salve Deus. Vamos nos conduzir bem. A nossa conduta nos liberta. A nossa conduta nos protege. A nossa conduta nos esclarece. Graças a Deus. Vamos começar a trabalhar mais a gratidão na nossa jornada. A gratidão de ter até aquele irmão, aquela irmã nos testando à nossa volta. Vamos agradecer por ele, não paramos para agradecer por ele. E é um enviado de Deus para a nossa vida, mas a nossa mente trabalha tão ao contrário que a gente acha que é a pior coisa que nos aconteceu. E um dia a gente descobre que é a melhor, que era o nosso grande professor, um enviado de Deus para a nossa vida, para nos evoluir. Então vamos agradecer pela vida de todos os irmãos à nossa volta. Amar incondicionalmente. Não vamos colocar condições. Não, eu vou pedir a Deus só porque é da minha família. Eu vou ajudar só porque é da minha família, só porque eu gosto, só porque é isso, só porque é aquele outro. Salve Deus. Incondicionalmente. Eu nem sei quem é, mas vou ajudar. Igual uma mesa evangélica ali que é tocada uma sineta. Eu nem sei o espírito que vai incorporar ali, o irmãozinho, mas eu sei que ele precisa. Eu sei que é uma oportunidade para ele. Eu sei que muitas das vezes é a única forma dele seguir. Eu vou ajudar ali naquela mesa. Vamos formar aquela mesa. Vamos ajudar aquele irmão. Vamos impulsionar ele para a luz. Mas como que você vai lá, você nem sabe quem é, né? Salve Deus. E é nessas oportunidades que a espiritualidade nos coloca ali, ó, frente a frente com a nossa vítima do passado.
E o nosso cobrador muitas das vezes olha e fala: como assim você é auxiliado por esse irmão? Ele que tirou a minha vida lá em 2 vidas atrás, uma vida. Porque essa mesa ela manipula espíritos recém-desencarnados. Mas o que é um recém-desencarnado? Para espíritos que são eternos, para espíritos que são milenares, para espíritos que são antigos. O que é recém? Então são as oportunidades que a gente tem. Vai entrar ali pelaquela porta, irmãos do nosso passado. O Pai Seta Branca falou: ô meu filho, a gente vai te preparar. Essa espiritualidade está te preparando, você está se preparando. Vai ser te dado, filho, o ouro e a prata. E quando esses filhos sentirem a tua mesa farta, quando sentirem ali um banquete, todos aqueles que sofrem, choram, gemem, no triste propósito de te encontrar, serão conduzidos até ti. O que é ouro? O que é prata? Se não é essa luz, essa oportunidade, esta caridade, este amor, esse perdão, tudo isso que essa espiritualidade está nos dando a oportunidade de receber. Então está tudo na nossa mão. Nunca esteve tão próximo de Deus. Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, vamos agradecer aos nossos mentores, a cada mentor que nos auxilia nessa bendita hora. Agradecer a cada irmão, a cada irmã que nessa bendita hora se dedicou um tempo para estar emanando este lugar, fazendo parte dessa nossa troca de energia, somou forças neste nosso encontro, nessa nossa palestra. Agradecer pela oportunidade de chegar até aqui, por tudo aquilo que a gente conseguiu superar, os empecilhos, as dificuldades. A gente vê dessa forma, mas o que nós conseguimos não é dificuldade, não é empecilho, são oportunidades, são aprendizados, é a própria sabedoria chegando até nós através da realização de tudo isso. É o caminho que ela faz para chegar até nós, é o percurso. Tem que acontecer isso para chegar até nós. Só que de vez em quando a gente é cabeça dura, a gente não tem tanto entendimento, então a gente demora um pouco para aprender. E mais essas distrações à nossa volta, essas ilusões. Então fica um cenário onde fica um pouco complicado de aprender. Mas ao mesmo tempo as oportunidades estão aí para cada um de nós. Vamos agradecer por todas elas. Vamos agradecer pela nossa família. Vamos agradecer pelo nosso lar, nossa casa. Muitos irmãos não têm uma cama, um colchão para se deitar. Nunca tiveram oportunidade de comprar um colchão, de ter um teto, paredes. Então vamos agradecer por tudo aquilo que a gente tem e agradecer até por aquilo que a gente não tem, para que a gente possa ser merecedores e dignos em ter. E vamos nessa bendita hora entrar em sintonia com o astral superior, nessa mesma luz bendita, nesses mesmos bons pensamentos, para que a gente possa receber essas energias
essa luz bendita, essa força que rege esse desenvolvimento, que possa ter as nossas aulas, que possa nos capacitar, e possa se preparar para melhor servir a Deus Pai Todo-Poderoso. Então eu peço aos senhores, às senhoras nessa bendita hora, em sintonia com os mentores, vamos todos ficar de pé e mantrar o mantra manhante em Cristo Jesus. Manhante, manhante do astral superior, tu que és refúgio. Senhor, faz a minha preparação para que neste instante possa eu estar contigo. Sopro divino do Senhor, ó grande oriente de Oxalá, ordene intercâmbio. Tapir, orixá Pablo Vilmar. Simirumba, orixá maior. Tapir, orixá Pablo Vilmar. Intercâmbio Oxalá mandou. Ó Tapir, ó Batalá. Salve Oxalá, salve Deus. Tapir, dos grandes orixás. Simiromba, do grande oriente de Oxalá. Ó povo de Obatalá, ó povo de Obatalá, entrego meus olhos, minha boca e meus ouvidos, para serem orientados e repartidos. Entrego a ti, meu Pai, meus olhos, minha boca e meus ouvidos. Por Tapir e Simiromba, quero ser bem assistido. Senhor, ilumine a minha consciência, para que santificado seja o meu espírito algum dia. Salve Deus! Vamos nessa bendita hora então fazer a nossa preparação. Eu peço para que todos nós possamos colocar a mão em cima do nosso plexo, o aparar a mão esquerda e depois a direita, o doutrinador a mão direita e depois a esquerda no nosso plexo. Vamos colocar a mão para frente, estender ela com a palma voltada para baixo, formando um ângulo aqui de 90 graus. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus Cristo. E eu peço, por favor, repitam depois de mim. Senhor, Senhor, faze a minha preparação, para que neste instante possa eu estar contigo. Graças a Deus. Vou liberar para o mestre instrutor também. Meu mestre, boa sorte, graças a Deus, agradeço por essa feliz e rica oportunidade. Salve Deus.